Salve, salve, mais um podcast Talk Hugo. Antes de mostrar o nosso convidado de hoje, eu quero falar da Baterias LA. Bota aqui a Baterias LA, garoto. Olha que coisa linda. Baterias LA, 90 anos no mercado, a única bateria que dura 3 vezes mais. Tem 2 anos de garantia, tem seguro 24 horas para pane elétrica. Seu carro deu uma pane elétrica? A Baterias LA, Mercantil Baterias, vai pegar o seu carro onde você estiver, bota no reboque e leva para sua oficina. Somente pane elétrica. Você vai ligar para 97102-2801. 97102-2801, código de Pernambuco 81. Né? Consulte um consultor LA. O papo hoje é violência, drogas. Secretário Clóvis Benevides. Eu estava comentando aqui com os seus assessores. É uma secretaria em duas. É Secretaria Prevenção à Violência e às Drogas. Que babacaxi o senhor pegou, hein, secretário? Eita. Prazer, Hugo. Assim, primeiro, obrigado, formidável espaço, encantador. Bem regional, né? Bem regional, cheio de referência. É uma sensação muito gostosa. Aqui o homem da minha noiva é o Calunga aí. O Calunga é um bom jambu, maracatu. Isso. Um rádio, como dizia um minha rádio avó. da época da década de 60. E aí tem tudo ali. Ó, tem Já praticou surf? Não. Não, nunca fez? Não, ainda não achei uma prancha GG. Não. Agora, Clóvis Benevides. Benevides é uma cidade, é uma cidade perto da minha cidade de Belém. Sim. Benevides, fica a 24 quilômetros. E Benevides sabia que é um nome árabe? Sei, é um nome árabe. É de origem espanhola. E o teu Clóvis é com E, né? Ué, foi erro gráfico, foi, Clóvis? Foi erro gráfico, mas... E eu brinco com a turma lá do trabalho, que é a única coisa que me tira do sério. É mesmo, é? Quando botam um I e um acento. Eu falo, pelo amor de Deus. E eu cheguei para Patrícia... Eu nasci diferente, vocês ganhei um nome diferente, vocês querem me colocar no lugar comum? Não, essa é a minha marca. Clóvis Benevides, eu estava comentando também, eu fui para o interior do estado, agora, final de semana, comentei aqui com a assessoria. Eu fui a Toritama, eu fui a Caruaru e fui a Arco Verde. Passei um dia praticamente em Caruaru, saí pela noite e vi muito ponto de drogas, alguns nas esquinas, muitos drogados. Essa descentralização da droga em Pernambuco é difícil combater, porque em São Paulo você sabe onde é que tem a droga, é a Cracolândia. Em Pernambuco é diferente. Primeiro é preciso dizer que, de fato, é uma secretaria complexa tratar esses dois temas, prevenção, violência e drogas. Nem todo uso de drogas tem relação com violência, nem toda violência é violência de tráfico, mas é necessário que esses dois temas sejam trazidos à luz. Nós estamos falando de dois problemas absolutamente complexos e os mais desafiadores. Droga por sua relação com segurança, mas, sobretudo, com saúde pública. E as características desse fenômeno, eles são muito específicos de cada lugar. São Paulo, capital, tem uma concentração, que é a região da Luz. É uma região que já... A gente fica falando de crack enquanto a droga do momento ou o maior desafio, mas aquela região já chega a 1,5 décadas. Sem solução. Sem solução, com uma concentração muito expressiva, até porque a solução não é o lugar, a solução é como abordar as pessoas, é como encontrar um aspecto de cuidado capaz de sensibilizar os indivíduos para que eles reduzam os riscos, os danos, protejam a sua saúde e que esse espaço não seja retroalimentado pela ação do tráfico que vai convergindo para aquele lugar. E outras situações no interior de São Paulo, essas cenas não são visíveis, no sul, sudeste, e aqui na região nordeste, em Pernambuco especial, não há uma concentração de cena de uso. A descentralização desses pontos. Há micropontos, microespaços relacionados a uma característica que é, sobretudo, do varejo da droga crack. Que é um varejo micro, às vezes ainda reinventando a lógica do escambo, né, daquela coisa da troca do bem pelo uso da droga, pela quantidade da droga. Daí é o nosso foco, por exemplo, em abordar as questões relacionadas aos CVPs, crimes violentos contra o patrimônio, num recorte que é roubo a transeunte, que é o mercado do celular, que é uma moeda
De troca. De troca. Então, de fato, não há situação similar à situação de São Paulo em quase nenhum, assim, pouquíssimos episódios, mas nenhum se assemelha àquela situação da região da Luz. Por que, então, uma secretaria voltada para violência e drogas? Se o senhor disse que nem a violência, às vezes, tem que ser com droga, nem a droga... Então, por que essa união? Por que somar esses dois temas? Porque eles têm interseções. Não necessariamente todos os casos se conectam. É preciso desenvolver inteligência para separar os dois universos. Mas eles têm uma conexão, por óbvio. Né? O uso de drogas e a atuação do tráfico no entorno coloca o usuário em situação de violência. Então, o usuário é um indivíduo que depende da droga para sentir bem-estar e às vezes as pessoas ficam assustadas como a gente faz isso. Não, o usuário está procurando um prazer, está procurando um preenchimento, está procurando a resposta para um vazio. É que ele encontrou na substância. Quem pega uma prancha e vai surfar, ele libera endorfinas de outra forma. Quem escuta uma boa música, ele tem sensações prazerosas de uma outra forma, mas tem gente que não encontra essas reações. Que não treinou suas habilidades, não conseguiu se apegar. Eu tenho amigos que leem 3 livros por mês. E aquilo com perdão da palavra, um tesão, né? É um desejo que aprofunda e tal. E tem gente que não consegue ler um livro no ano. Se entregar E às vezes não tem nem ler. Um folheto de 2 páginas já fica complicado. Mas senta para ouvir uma música e as memórias afetivas todas vêm e a pessoa está ali, está realizada. O grande momento da semana é sentar e ouvir a música, ver seus discos de vinil. Eu, por exemplo, sou um amante de disco de vinil. De vinil. E se reencontrar, e quando eu paro para ouvir minha Elisete Cardoso, acho o máximo, né? Ouvir aquelas coisas antigas, ouvir Clube da Esquina, ouvir uma série de coisas, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas tem gente que no vazio vai se aprofundando, a pessoa vai sentindo tristeza, vai procurando respostas, não consegue lidar com frustrações, e aí encontra na droga, no uso das substâncias, uma resposta rápida, objetiva, que faz um indivíduo que às vezes está ali a 30 km por hora andar a 120. Óbvio que nesse momento não se faz o cálculo dos custos e dos riscos. Sim. Agora, secretário, o crack deixou de ser uma coisa só de comunidades carentes. Eu tenho um amigo, um filho de um amigo meu, que está vendendo televisão, vende tênis, vende para comprar crack. Deixou de ser só de comunidade, de pessoas pobres. Hugo, a gente sempre diz no modelo de coordenação das políticas e da vida social das pessoas que bom é democracia, né? Onde as pessoas podem se colocar, têm liberdades e assim por diante. Eu costumo parafrasear que se tem uma democracia do mal, é a democracia da droga. Não escolhe limite territorial, não respeita a família, não respeita padrão. Se você tem uma experimentação constante, se você tem uma relação com o uso da substância, você está sujeito aos riscos que essa liberdade impõe. Então, antes o uso do crack era considerado um fenômeno só das periferias. Hoje existem indivíduos que estão em padrão de uso de outras drogas e que, por um processo de experimentação, entendem uma resposta mais rápida, mais ágil. Vamos longe, o cantor Whitney Houston, viciado em crack. Viciado em crack, dependente, uma usuária grave e que, buscando um prazer maior, em algum momento perdeu o controle. Caramba. E existem substâncias que o limite de risco inexiste. É diferente, às vezes, de alguém que estabelece um padrão de consumo do álcool, e não que eu defenda, muito antes pelo contrário. O álcool é o maior problema de saúde pública do Brasil. Somando álcool e tabaco, são as 2 maiores causas de mortes evitáveis no Brasil. Mesmo sendo nós, brasileiros, Brasil, o país que mais reduziu o padrão de consumo de tabaco no mundo. Que notícia boa. Desde a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde. Você está falando com ex-fumante, sabia? O Brasil é o país que mais reduziu o número de tabagistas. Isso tem um impacto absolutamente assustador nas doenças pulmonares, nas doenças coronarianas, nos custos de SUS, nos custos do Sistema Único de Saúde e na perspectiva de sobrevida das pessoas.
E por que aconteceu? Porque o processo brasileiro foi um processo educativo. A gente trocou aquele glamour, era chique chegar no restaurante, uma mulher acender um cigarro, uma cigarrilha, a mulher mostrava liberdade, isso, as novelas e os programas exibiam, isso, não, a demonstração, lembro do cowboy, né, o sujeito... Marlboro. Então, virilidade, masculinidade, poder, expressão de sensualidade, tudo isso relacionado ao uso do cigarro. E a gente veio desconstruindo esse padrão de glamourização, apresentando os riscos. O mercado não foi restrito, mas o processo educacional criou certas limitações. Hoje, por exemplo, quando a gente fala, as pessoas fumavam num voo. Quem acredita? Eu me lembro, fumante e não fumante. Quem acredita que as pessoas fumavam num voo? Quem acredita que as pessoas fumavam dentro de um cinema? Hoje, se uma pessoa acender um cigarro dentro de um restaurante, ela é mal vista. É um processo educacional. Então, o Brasil, embora... E aí, voltando na discussão do álcool e do tabaco, tem gente que consegue manter um padrão que não entra para o uso nocivo, que consegue manter um padrão de vínculo social, mesmo com o uso de uma substância. Um tabagista, às vezes, que fuma 40 anos... que tem problemas graves, que tem problemas recorrentes, mas que tem uma... Agora, um usuário de crack, às vezes, o indivíduo em um ano tem um risco enfisematoso, tem um risco de complicações pulmonares graves. Então, se tem uma democracia do mal, é essa. É a democracia que acessa a todos, é a democracia que a experimentação, o limite de risco é muito tênue. Então, o melhor é que não se use. Agora, em se usando, o ideal... é que você tenha controle, e não havendo, o ideal é que você peça ajuda. Eu tenho uma rua lá perto de casa, tem uns usuários de crack, que eu não gosto dessa palavra cracudo, sabe? Para mim, é um usuário de crack, e de vez em quando eu levo pão, eu levo um leite, tem um posto de conveniência perto, eles, Hugo, valeu, obrigado. O senhor acha que também não falta uma consciência da sociedade para não tratar o usuário do crack como um zumbi? Não quero papo, eu quero que esse cara... essa consciência coletiva, não falta isso também? Eu participo de um grupo que discute um conceito que é autorregulação. Todas, já diziam um grande pensador que não me recordo agora, que todos os problemas complexos têm uma resposta simples e errada. Por trás de todas as nossas aflições tem um ser humano. Estou aqui, secretário de Estado, um grande comunicador, tem um operador, um jornalista, tem um tanto de gente aqui. Mas as nossas desgraças só nós conhecemos. E atrás delas estão os seres humanos que sustentam essa existência. Então ali não está um cracudo, está um ser humano. Ser humano. Que em algum momento, por alguma escolha ou por alguma intercorrência da vida, não conseguiu lidar com a necessidade do uso de uma substância. Não conseguiu administrar os seus limites, não conseguiu administrar suas frustrações. Então não é um indivíduo que é fabricado para ser indigente que vai para a rua. Às vezes é alguém que viveu todos os desafios, se formou, buscou referências, tem um capital intelectual interessante, foi sempre um sujeito sociável, mas que com alguma frustração foi à rua, com alguma frustração foi a experimentação da droga e aí perdeu o controle. É preciso que, para problemas de impacto, a sociedade repense muitas das suas posturas. É esse trabalho que falta, Clóvis. Por isso, às vezes, para que fazer uma secretaria para cuidar de um tema desse? Falei, minha gente, é porque lidar apenas com o sintoma não garante o resultado que precisa ter. É, às vezes, provocar as pessoas a intervir antes, a refletir sobre. Quer um exemplo? Todo mundo, às vezes, ou boa parte das pessoas, às vezes, quando tem um caso de experimentação de droga em casa, entra num desespero tão grande que faz com que aquele indivíduo, que às vezes está gritando por uma escuta, se afaste mais. Nessa hora, é hora de um diálogo franco, sincero, honesto, transparente, para que a pessoa entenda que as respostas que ela busca talvez não estejam na substância. Família é a maior vítima de qualquer problema, qualquer que seja o modelo parental, qualquer que seja o modelo familiar. Maior vítima do uso abusivo do álcool e outras drogas é o núcleo familiar da pessoa. Mas ela também é a melhor solução, é a melhor construção, né? Quando o diálogo orienta o debate.
Quando vou dizer, meu filho, eu não aprovo a sua conduta. Eu me sinto mal, eu sofro com a sua conduta. Mas não é recriminando, te afastando, né, que eu vou conseguir lhe fortalecer para que você faça uma escolha diferente dessa. E eu converso com eles, Clóvis, na minha rua eu converso com eles, tem um que não tem uma perna, inclusive, e eu converso com eles, porque uma prótese na sua perna, diz, Hugo, eu já tentei, mas eu não consigo, ele anda com uma muleta. E tem outra menina, que é a namorada dele, cara, eles têm um papo, Clóvis, que eu fico assim, ó, olhando. Eles são humanos. Os caras, eu fico impressionado. Olha, o saudoso governador Eduardo Campos criou um programa que a gente gerencia hoje, que é o programa Atitude. E ele vai muito nessa lógica. Às vezes as pessoas fazem uma crítica. Por que um programa de redução de danos? Que diabo é isso de redução de danos? Existem pessoas que não estão no momento, nem têm todas as condições de fazer escolhas. E às vezes não fazem escolhas que as protejam integralmente. Mas elas não estão desumanizadas, elas não deixaram de ser sujeito de direito. Pronto. Elas precisam do apoio possível. E às vezes isso é um banho, é um acolhimento, é uma alimentação. Uma conversa. Um atendimento profissional. Passar o dia pensando numa habilidade profissional, numa habilidade cognitiva, até que ela vá se fortalecendo para tomar decisões. Então, lá nesse programa já passaram 34 mil pessoas sob um conceito de proteção. Qual a idade que vai atinge até 25 anos? Não. Ali ele começa ali no recorte etário adulto, porque é um programa para adultos. Mas não tem idade. Não tem limite. Tá, só para do mesmo tema ainda, eu fiz um programa chamado aqui Balanço Geral. Era um programa policial. Sim. E eu recebia muitas críticas. Por que eu recebia essa crítica? Quando chegava uma matéria com um adolescente, roubava e foi assassinado. Aí as pessoas diziam, já foi tarde essa miséria, esse diabo já está no inferno. E eu sempre combatia isso, eu dizia, gente, por trás desse corpo tem uma história. Aí eu jogava isso e as pessoas malhavam, porque não foi não foi teu parente que foi... Cara, a mãe desse garoto estava na colônia penal feminina do Bom Pastor, o pai, traficante, estava no Aníbal Bruno. Tem uma história. Tem história. Eu levava, mas Clóvis, eu levava tanta porrada, mas tanta porrada no meu Instagram, eu dizia, meu Deus do céu. O que as pessoas... como é que dizem? Tá protegendo o bandido. Pronto. O que as pessoas não entendem, às vezes, elas questionam. E às vezes não entendem porque não conseguem enxergar no outro a sua dor. Ou enxergar a dor do outro em você. Porque é o seguinte, não é romantismo, não, e não é defender quem cometeu um ilícito. Não. Quem cometeu um ilícito tem que ser penalizado na condição ou na proporção do ilícito que cometeu e pela regra da lei. O asco, a tristeza, a revolta, o nojo, quando alguém machuca, ofende ou assassina alguém que é da nossa relação, é igual para qualquer ser humano. A gente tem revolta. Lógico. Né? Até que você consiga entender o cenário e melhorar um pouco a sua condição emocional, vai um tempo. Então, a gente critica mesmo, é natural. Mas não é romantismo entender que a condenação sob a condenação garante um modelo social de vingança que consiga nos trazer para campos de normalidade. Não funciona isso. Essas pessoas têm histórias, elas têm trajetórias e, embora cometeram ilícitos, é preciso que a gente aposte na reabilitação, na reorganização, no pagamento da pena, da medida, da restrição necessária, mas na perspectiva de reinserção. Uma vez eu estava participando de um debate e apresentei um orçamento para um programa. Olha, eu quero fazer o programa assim, a ideia é assim, nós vamos... Dei todos os detalhes, vamos fazer o acolhimento e tal. Em algum momento alguém olhou e falou, mas eu acho que é muito dinheiro para atender 200 pessoas. Mas deixa eu, então, individualizar. Não é atender 200 pessoas. É um psicólogo, um assistente social. Aqui a gente está com a ideia de trabalho, reinserir. E ele continua ali
sabe, aquela pessoa sádica. Ranzinza. Isso não vai resolver. Não, mas ainda assim, é muito dinheiro para esse pouquinho de gente. Falei, certo, se não fosse o seu ou o meu filho. Se fosse qualquer deles, todo o dinheiro do mundo seria pouco para atender apenas um. Então é filho de alguém. É irmão de alguém. É pai de alguém. Então a gente precisa ter sistemas de cobrança de condutas e de reabilitação social das pessoas que consigam avançar para uma perspectiva que ensine com esse erro para que ele não seja replicado e não seja naturalizado, e aí não há nenhum romantismo em defender quem cometeu um ato, mas também não entenda que a gente tem que sair exterminando as pessoas, que é segregação, que eu faço um fuzilamento, que eu pregue uma pena de morte indistinta, porque eu não consigo lidar com o erro do outro quando os meus erros existem. Os meus erros existem em proporções distintas, mas quem de nós não teve alguém que errou e que você continua amando? Que atira a primeira pedra, né? E que você continua amando, você continua respeitando. Agora, secretário, não sei se o senhor tem esses números, de quantas pessoas, quantos jovens já foram reintegrados à família? O senhor tem esse número? Olha, falar de reintegração social num país que tem 14 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados, a fome aumentou, vulnerabilidades tão gritantes, é difícil. Então eu vou por número de atendimentos. Só para dar uma ideia, de Pernambuco. No Atitude já passaram 34 mil pessoas, 34 mil CPFs de pessoas que foram apoiadas e atendidas. Isso representa mais de 1 milhão de procedimentos, atendimentos individuais. 34 mil pessoas. Caraca. Mas eu vou mais. Nós lançamos uma ideia no ano passado, o governador Paulo Câmara lançou uma ideia chamada Juventude Presente. Com qual é o nosso foco agora? Proteger jovens em territórios vulneráveis utilizando linguagem cultural, esportiva e comunitária como estratégia de fortalecimento dos fatores de proteção. Risco, espaço vulnerável, família desorganizada, território ocupado pelo crime, ausências educacionais e tal. Fator de proteção, prática esportiva, vivência em grupo, reflexão. Então, nós selecionamos 400 oficineiros. E no ano passado, já fizemos 9 mil atendimentos no primeiro ciclo. Caramba. Significa dizer que nós nos relacionamos diretamente por uma roda de capoeira, por uma oficina de percussão, por uma oficina de dança urbana. Skate. Por uma oficina de esportes urbanos. Skate, que agora é a moda. Que agora é moda. Que a garotada adora. Com esses jovens dizendo a eles, olha, eu não quero falar, eu quero primeiro falar do seu potencial. E quando estabelecer e quando existir confiança entre nós, eu quero falar dos nossos problemas, os seus e os meus. Nos territórios em que esse programa está implementado, nós tivemos durante todo o ano de 2021 reduções significativas de crime contra jovens. É só essa ação que garante isso? Não. Óbvio, a ação de polícia é absolutamente necessária. Mas essa ação dialoga com a atuação de polícia. Porque você fortalece, você faz a intervenção no fato, e ocorrência policial, ocorrência de crime, é uma atividade de polícia, mas você antecipa condutas dizendo aos jovens que existem outras alternativas, que eles não estão sujeitos apenas à atividade criminal. Sim. Eles não estão sujeitos apenas ao aliciamento da estrutura do tráfico ou ao conflito entre os grupos da comunidade. Eles podem fazer cultura e arte. Eles podem dialogar sobre os problemas que têm, eles podem experimentar seus sonhos, e não que vá sair um campeão olímpico do skate, mas é um cidadão, é um indivíduo sujeito de direitos que vai conhecer o outro pelo nome, que vai ser reconhecido naquela comunidade, não pelo grupo ao que ele se vincula para uma prática delituosa, mas por ser o cara bacana do skate, aquele menino gente boa da percussão, aquela menina que dança como ninguém nunca viu naquela comunidade. Isso é autoestima elevada, significa cidadania. Então esses dois programas, para mim, representam um saldo absolutamente positivo que deviam ser a máxima do Brasil. É investir nas pessoas. Quem eventualmente já cometeu ou já tem um risco maior. Em razão do uso de uma substância, em razão
do risco que corre em razão da relação com o tráfico, às vezes está devendo, tem uma dívida de drogas, às vezes está sob situação de ameaça, e aí o Atitude atua nessa perspectiva, ou os jovens que estão vulneráveis e em que razão dessa vulnerabilidade nós temos que atuar protegendo e transformando isso em protagonismo. Clóvis, falando agora do cheira-cola. Sim. Então, que todo mundo vê cheira-cola no bairro do Recife, em qualquer lugar. A polícia, o policial pode tirar um frasco de cola, uma garrafinha de cola de um menor, de um adolescente? A abordagem policial pode acontecer. Pode acontecer. É claro que a gente defende que a abordagem seja a abordagem mais humanizada e mais respeitosa possível. Hoje existem o número de cheira-colas reduziu muito. Muito. No início do fenômeno tinha muito uma relação com fome, às vezes é uma entorpecência que a pessoa está buscando, inclusive para resistir à situação em que ela está. Tu imagina que dormir na rua seja uma escolha assim, tranquila e racional, né? Tranquila e racional. Eu não vou dormir na rua porque eu quero dormir na rua. Às vezes é um conflito familiar, às vezes é a impossibilidade da convivência daquela família. Muitos adolescentes, muitas crianças às vezes iam à rua em razão de violência familiar. E aí esse indivíduo buscava uma entorpecência para esquecer esse quadro e às vezes inclusive para saturar a fome. Então a abordagem policial de condutas inadequadas e mesmo que seja uma autolesão, vamos dizer assim, a droga faz mal primeiro a quem usa, né? Mas no sentido da orientação, a abordagem é sempre necessária, principalmente porque essas substâncias têm origem ilícita, né? Tu não compra no supermercado e na padaria, né? Você compra, faz as misturas que saem disso e transforma num tipo de substância para uso, para entorpecer, para alterar a consciência. Agora, essas crianças, por exemplo, que estão em sinais, fazendo malabares, tem uma até que toma gasolina para cuspir fogo. Qual é o projeto que elas estão, qual é o programa que elas estão incluídas, essas crianças? Olha, tem equipes de abordagem social da assistência, isso é uma atividade dos municípios que fazem abordagem, entendem essas famílias, encaminham para serviços, para garantia de benefícios. Às vezes há um trabalho, Hugo, de que essas famílias tenham o maior número de acessos a benefícios sociais possíveis para que as crianças não estejam nessa situação. Eu fiz um artigo uma vez dizendo o seguinte: malabaristas de sinais, a miséria reinventa a arte. Sim, secretário, é isso que eu acho. Que eles são muito bons, cara. Criança. Aí em que o juventude quer focar? Em que o juventude está focando? Um circo, monta um circo. O que o juventude está focando? Lá no território, lá no lugar que ele vive, para que ele não tenha que vir ao asfalto. Ali a orientação, a possibilidade de participar da oficina, o lanche na oficina, o profissional para orientar, para dizer, não, mas eu preciso também trabalhar. Ótimo, mas vamos encontrar um caminho de capacitação, de qualificação, porque de fato até assim, a gente flerta com a hipocrisia. Quer dizer, esse menino vem mostrar a arte como argumento para aferir renda. Como estratégia para aferir renda. Ótimo, então vamos protegê-lo, e aí é uma ação de assistência, de incluir essa família. Vamos trabalhar a perspectiva de renda para aqueles que podem, porque as crianças não podem, numa outra percepção, e vamos trabalhar a perspectiva cultural dele, com apoio, com referência socioassistencial e com uma outra estratégia. Eu tenho as moedinhas no carro sempre. Acerto em dar essas moedinhas? A lógica, o senhor é contra? A lógica da assistência diz que não se deve dar. Mas o lado Clóvis, humano da gente... Todo mundo tem todo mundo tem a sua verdade para além da estampa. O ideal é que a gente consiga ajudar de uma outra forma. Mas eu não recrimino quem, do ponto de vista humano, entende naquele momento, às vezes a gente quer inclusive amenizar uma aflição da gente enquanto ser humano, que fala que sociedade é essa que eu vivo, que eu não posso ficar sensibilizado com ver uma criança pedindo uma moeda no sinal. Eu dou para os artistas, sempre eu dou. Para os artistas. E Hugo, às vezes eu sento com a equipe, né? O povo vira assim, Clóvis, mas tem hora que tu aperta a gente. Falei, não,
É muito bonito, às vezes, a gente defender a regra firme e o papel no qual cabe tudo, quando os meus e os seus estão num lençol quentinho. E estão fazendo a única escolha agora é que tipo de comida come e que tipo de canal troca. Eita. Então, se colocar no lugar do outro, sobretudo em quem está fazendo gestão de política, é pensar isso. Eu não estou fazendo política para mim, não. Para quem eu estou? Quem é o destinatário da política que eu estou organizando? Em que situação ele está agora? Como ele sofre? E num país que tem 14 milhões de pessoas desempregadas, que perdeu 600 mil vidas, que tem uma estratégia de subemprego assustadora, que está envelhecendo e perdeu o seu melhor momento de boom demográfico, quando a disparidade entre os jovens e os idosos eram muito grandes. Então nós vamos ter num futuro muito próximo um país bem envelhecido, de pessoas que não conseguiram ter preparação intelectual, preparação para o trabalho, preparação técnica, e com um mercado em transformação, cuja tecnologia substitui dezenas de nós apenas com um processo de automação, com colocação de 3, 4 máquinas, e com uma distribuição de renda mais cruel do mundo inteiro. Agora, a Secretaria tem 2 anos só. Sim. 2019. Sim. E uma pandemia. Pronto. Essa pandemia parou tudo? Nada. Não de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como é? Vocês iam de casa em casa? Como era o acompanhamento? Se você não tem missão, tu se tranca em casa. Se você tem, enfrenta os desafios. A gente sabia onde queria chegar. E aí o governador nos deu missões e nós a organizamos. Nós fizemos uma grande frente com uma grande articulação com a Central Única das Favelas, com a CUFA. E fomos à rua para distribuir mais de 2 milhões de máscaras. Caramba. Nossa equipe atuando território por território. Fizemos uma articulação com o Banco Itaú, com a Fundação Itaú. Montamos uma estrutura de retaguarda num dos bairros do Recife, na região aqui da Imbiribeira, para aquelas pessoas que precisassem de alguma retaguarda. Mais de 100 mil cestas básicas distribuídas a partir de uma articulação com o Porto Social, com empresários privados, com a nossa articulação, a nossa participação. Fomos para a rua fazer testagem e implementamos uma ideia chamada Ponto de Cuidados, que a Secretaria coordenou. Baseada na experiência do Atitude, nós colocamos em Paulista, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda estruturas com banheiro, profissionais e kits de alimentação e higiene em 2 turnos para acolher a população em situação de rua. Naquele momento, a dúvida, Hugo, é o que as pessoas fariam? Reuniriam a população em situação de rua, absolutamente desprotegida, em grandes aglomerados, em espaços fechados, ou encontrariam uma forma de apoiá-las? Aí alguns especialistas consultados por nós diziam o seguinte: se vocês reunirem essas pessoas, é a certeza da contaminação entre elas. Em massa. Então, por mais cruel que pareça, minimizar os riscos que elas têm, mesmo que a situação de rua se dissipe de maneira gradativa, dá mais proteção. E aí nós apostamos nisso de uma maneira imediata. O ponto do Recife, para você ter ideia, atendia mais de 800 pessoas no dia. Caramba. Indivíduo que vinha, recebia o kit, tinha aferido a sua temperatura. A gente avaliava os sintomas com os profissionais todos paramentados. Eu vi. Tudo. Aí um banheiro disponível, banheiros masculinos, banheiros femininos, sem distinção nenhuma de sexo, sem distinção nenhuma de gênero. Eram acolhidos, recebiam a troca de roupa, recebiam ali o kit lanche com proteína, com fruta, com suco, absolutamente equilibrado. E voltavam à tarde para a mesma experiência. Isso replicado também em Paulista, em Olinda. E aí, eu confesso, eu costumo dizer que isso inclusive melhorou a nossa equipe. Porque você é criado para um desafio específico. Aí a gente fez o que era necessário, fez as licitações, criou os grandes programas, o Juventude Presente, fortaleceu as estratégias do Atitude, pensou uma série de outras estratégias. Veio uma pandemia. Cara. E aí, como dizia Piaget,
Quando eu achava que tinha todas as respostas, o mundo mudou as perguntas. As perguntas eram outras. Caraca. Ou vai todo mundo para casa, ou não. Então, onde é que está o nosso público? O público sujeito à violência, o público da prevenção. Estão nos aglomerados, nas comunidades mais pobres e estão na rua. Então, bora focar nessa turma. Bora focar naquele que é a nossa razão de existir. E essa experiência da pandemia não nos fez parar um minuto. O Juventude Presente foi o programa que mais rápido voltou a funcionar. Aconteceu um episódio interessante. Um dos nossos apoiadores, os empresários, tiveram um papel muito importante nessa primeira fase da pandemia. Muita solidariedade tomou conta. E aí eu usei uma frase síntese que depois virou um mote. Numa das entrevistas alguém me perguntou, e agora? É ficar em casa? Eu falei, sim, as pessoas devem ficar em casa e a solidariedade deve tomar conta das ruas. Foi o que eu fiz. As pessoas devem ficar em casa. Quem pode tem que se proteger, mas a solidariedade deve tomar conta das ruas. E aí nos aparece um empresário e diz, olha, nós queremos ajudar. E a gente estava atendendo nessa época 1.500 adolescentes 1.500 e alguma coisa, quase 1.600 adolescentes no Juventude Presente, nas comunidades. E tamanha foi a nossa felicidade de você poder ligar para cada oficineiro e dizer que cada adolescente vai receber em casa uma cesta básica. E ele vai levar essa comida para casa. Porque o escolhido para receber foi ele. Então ele está ali fazendo oficina, organizando em pequenos grupos, fazendo cultura e arte, mas hoje ele vai bater em casa e dizer, pai, mãe, tia, avó, olha, lá no projeto eu recebi uma cesta básica. Caraca. E isso sim, isso foi melhorando a nossa equipe. E eu digo que hoje nós somos pessoas melhores. Ô Clóvis, como é composta essa secretaria de psicólogos? Me conta como é a estrutura dela. Nós temos uma secretaria com três secretarias executivas. Uma cuida da função de área meio, né, da burocracia, da parte chata e necessária. Licitar, fazer jurídico, essa coisa toda. E outras duas áreas cuidam dos programas. Uma é da política de drogas, que cuida do atitude, cuida da descentralização. E a outra é da prevenção à violência, que cuida do Juventude Presente, dos núcleos e das ações do governo presente, que é uma coisa muito interessante que a gente faz. Agora, a equipe é absolutamente heterogênea. Você tem psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, sociólogo, advogado, voluntários que no entorno, entidades sociais que são nossas parceiras, como foi o caso da relação com a CUFA, empresários que somam conosco. Agora, tem um programa muito interessante lá, que também foi criado na época de Eduardo Campos, que se chama Governo Presente, que hoje está organizado conosco. Imagina, toda semana a gente faz 3, 4 mutirões que nós chamamos de ação de cidadania. Então eu vou, por exemplo, para a comunidade do Bode. Aí vai Defensoria Pública para aquela menina que quer dar entrada num pedido de reconhecimento de paternidade. Aí o defensor está lá naquela hora para ajuizar a ação, que quer ajuizar uma separação, alguma coisa nesse sentido. Uma estrutura do balcão de direitos para emissão de certidão de nascimento, casamento, óbito, segunda via de registro de nascimento, uma série de coisas. A emissão de identidade digitalizada também ali da primeira via gratuita, emissão de CPF, atendimentos em saúde, testagem. Toda semana a gente faz 3, 4 mutirões com 500, 600 pessoas sendo atendidas. Não, Clóvis, tudo bem que se é obrigação do governo, do Estado, mas não está faltando uma ampla divulgação nesses trabalhos? Você que é um profissional experiente de imprensa. Que eu gosto, eu acho que sim, tá faltando Às isso. Às vezes a comunicação da gente frustra, que eles chegam e falam, não, mas a gente vendeu a pauta, a gente mandou a matéria. A própria jornalista diz, mas isso é obrigação do Estado fazer. Às vezes... aí. Eu outro dia fui conversar com um profissional de redação, né? Falei, eu não quero que você faça entrevista comigo, não vim lhe pedir pauta, não. Nem que você entreviste nenhum dos nossos profissionais para promoção deles. E nem diga que é do governo. A única coisa que eu queria lhe dizer é que esse serviço existe e que a forma das pessoas entenderem que elas têm esse direito é o seu trabalho. Então me ajude fazendo com que as pessoas cheguem.
Me ajude fazendo com que os adolescentes saibam que tem essa oficina na comunidade dele e que ele vai poder ir lá fazer cultura, lazer, arte gratuitamente para se proteger, que esse usuário que está ameaçado pelo tráfico e que precisa de uma proteção, tem um lugar de cuidado para um banho, para uma refeição, para orientação profissional, que embora seja direito, e é direito, acessar um documento, acessar um benefício social, isso pressupõe ter a passagem de ônibus, a roupa, o tempo, para deixar o afazer, para deixar a comida do filho, para não levar o filho na escola e ir lá para a unidade, esperar, pegar a ficha. E que a gente leva o mutirão para perto das pessoas é para encurtar esse percurso para garantir o direito. Então, às vezes é muito difícil divulgar política social. É naquela primeira fase da nossa conversa. Às vezes é preciso autorregulação. Essa devia ser uma pauta de todos nós. Eu levei uma pauta, quando eu trabalhava em televisão, que o governo estava construindo umas casas populares. É sempre a mesma resposta. Isso é obrigação do governo. Beleza. Tudo bem. Beleza. Não vamos fazer. Não vamos fazer. Acho que uma semana depois, uma das 3 casas começaram a ter rachadura. Toda a imprensa estava lá no dia. Quer dizer, na desgraça. Eu chamo da lei do menor esforço. 3 casas, só 3 casas, aí a imprensa foi toda. Eu digo, mas rapaz, tá vendo? E às vezes não é fazer propaganda. Por exemplo, no nosso Juventude Presente, qual que é a estratégia que eu diria que é a estratégia central? Ao invés de uma coisa chapa branca, quem são os nossos trabalhadores no Juventude Presente? Os oficineiros, que são as pessoas que já vivem nessa comunidade. Então o capoeirista que já está ali na comunidade do Imbiribeira, que já está ali na comunidade do Bode, que já está ali na comunidade dos Coelhos, a vida inteira fazendo capoeira. Aí a gente chega e fala, vem somar, eu lhe dou uma bolsa para você, os seus meninos vão ter a farda, vão ter o lanche, vai ter um psicólogo vindo aqui toda semana para conversar, para orientar, para se tiver algum problema encaminhar. O indivíduo olha para ti e fala, eu não acredito nisso. Por quê? Porque ele já é um ativo social, Hugo. Ele tem a legitimidade da relação com esses adolescentes. Ele já fez uma escolha de vida. A escolha de vida dele é fazer cultura, é fazer arte. Agora a gente precisa transformá-lo e ele entender que ele é um agente de proteção. Que quanto mais condição de fazer arte ele tem, mais pessoas ele protege, mais jovens encontram os mesmos caminhos que ele. É ensinar pelo exemplo, pela convivência. E o jovem, quanto mais junto está a bons exemplos e a boas práticas, mais proteção tem para lidar com outras escolhas. Porque senão ele vai aparecer como na comunidade? O tênis, a corrente de ouro, o interesse das meninas. A gente é ser humano. A gente tem desafios de autoestima. Agora não, é aquele cara que no futebol é o cara. É o cara, é o craque. É aquela menina que, aquela menina ali, olha, eu fui assistir uma aula de canto, eu fiquei impressionado no que aquela menina canta. É alcançar a autoestima por outros aspectos que não esse desafio charmoso, fugaz e falso que o crime pode oferecer. A gente não vai longe aí, vamos à Orquestra Cidadã do Coque. Vamos lá. Tem uma ideia formidável. Os meninos de São Caetano, da Orquestra de São Caetano, do maestro, que se o nome do maestro, oh meu Deus do céu. Bom, do maestro lá de São Caetano. As meninas cantoras de Petrópolis e uma série de outras iniciativas onde nasceu Afro-Reg, onde nasceu a Central Única das Favelas, onde nasceu uma série... Os meninos da Parada de Lucas, os meninos do Vidigal, o Nós do Morro, o bando de rua, né? O bando de teatro de rua de Salvador, que revelou figuras como Lázaro Ramos, que revelou figuras formidáveis para a cultura brasileira. E que nasceram de iniciativas locais. O trabalho social do Olodum. Maravilhoso, do Carlinhos Brown. O Carlinhos Brown até hoje tem um trabalho de... Eu conheço esse trabalho. Trabalho que começou lá no início da Timbalada e que o Carlinhos Brown hoje... Começou no Candial. E que tem... E que hoje... Se você pegar as grandes fundações hoje, das grandes empresas do mundo inteiro, elas estão apostando nessas práticas. É lógico, mas isso aí, a gente não está descobrindo a pólvora, né? Todo mundo sabe disso. Esporte, saúde e educação. Secretário Clóvis Benevides, que o papo aí a gente ia render aqui que só, né?
Mais alguma coisa para falar? É de gratidão a última fala. Gratidão. A gente precisa entender que comunicar-se com as pessoas é tentar mostrar o melhor da gente e incentivar o melhor delas. E isso não é receita de autoajuda, não. A gente que faz política pública é empregado do povo. Às vezes me perguntam, o que você é? Eu falo, empregado do povo. A função da gente é entregar a melhor política pública possível, sem hipocrisia nenhuma. Olhando o cliente que está na ponta, que é um cidadão que paga o nosso imposto, inclusive nós mesmos. Eu que, às vezes, quando tem um benefício, um direito social, um direito público que me é negado, eu logo me lembro, é o meu imposto. Agora, quem compra um saco de 2 quilos de arroz com muita dificuldade, paga o mesmo imposto que eu. E, às vezes, proporcionalmente mais. Então, entender que comunicar-se é exercitar direitos. Então, agradecer a oportunidade, colocar à disposição. Estou à disposição também. Qualquer trabalho, manda assessoria, mandar, que a gente bota no meu Instagram aqui, o trabalho social. Tem que partir disso aí, meu amigo. E a vontade é ficar, porque, rapaz, que lugar formidável. É um espaço assim para pensar um pouco na vida. Transcultural. Eu fico aqui, transcultural. Eu tenho uma frase que diz o seguinte também, isso é para os jovens. Sonho não se discute, sonho se realiza, meu velho. Aí. Clóvis Benevides. Valeu. Foi bom demais. Foi bom demais. Valeu.